Opa, e aí? Eu sou o Zaluk e, bom, já faz um tempinho, né, que eu não apareço por aqui. Um tempinho não, muito tempo, na verdade, né? Acontece que eu simplesmente esqueci que eu tinha criado esse canal. Bom, esses dias, navegando pelo YouTube, eu acabei lembrando, né, que eu tinha feito um vídeo sobre minha experiência em supermercado, que, convenhamos, não foi uma das melhores, né, Bom, eu entrei lá no YouTube e até que o vídeo performou bem, né? Tudo bem que faz 10 meses, né? Tempo de sobra para uma pessoa ir lá e ver o vídeo. Tudo bem que não é nada muito de importante, né? O que eu falo lá, mas muitas pessoas deram opinião que concordam com o que eu falei, outras não, né? E tá tudo bem, né? Cada um tem sua opinião e, e é isso. E bom, voltando para o contexto desse vídeo, né? Eu estou aqui para relatar para vocês o que aconteceu de interessante. Não que tenha acontecido alguma coisa interessante, tá? Mas relatar o que aconteceu desde aquele vídeo que eu postei, né? Que fui mantendo em cativeiro, que não falei mais nada. Enfim. Bom, vocês lembram, né? Que eu falei sobre essa experiência de trabalho que tive em supermercado, escala 6 por 1, aquela coisa toda. E, enfim. E aí alguns inscritos, né, perguntaram o que eu faço da vida, se eu continuo trabalhando no supermercado. E não, rapaziada, eu não continuo trabalhando no supermercado, pelo amor de Deus. Nem que me pagasse o dobro. Se pagasse o triplo, eu iria pensar no caso, né? Mas, enfim. E na época, rapaziada, que eu trabalhava, eu tava indeciso se eu, de fato, iria trabalhar, né, igual um condenado para mim sustentar, ou se eu iria começar uma faculdade, porque naquela época eu tinha acabado de finalizar o ensino médio, e aí eu estava naquela indecisão, se eu começar uma faculdade, se eu trabalhava, se eu, sei lá, fazer uma coisa da vida, tá ligado? E aí veio essa indecisão na minha mente, e de pensar que eu não posso me prender a só o estudo ou a só o trabalho, por exemplo. E aí veio a belíssima ideia, né, graças a Deus deu certo, em fazer faculdade EAD. Né? Então na época eu arrumei esse trampo, né? E aí, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu ingressei numa faculdade EAD, beleza? Para quem me pergunta, eu curso licenciatura em letras, inglês, beleza? Eu sempre gostei de inglês, não é de hoje, beleza? E, bom, um pouco depois, né, eu acabei largando, como eu falei pra vocês, né, contando minha experiência e tal, eu acabei largando o supermercado porque eu não estava conseguindo conciliar os estudos com o trabalho, né? Me ajudou um pouco, mas estava mais cansando do que ajudando, melhor dizendo. Então eu acabei desistindo do trabalho e acabei focando apenas nos estudos. Hoje em dia eu já exerço a função de professor, beleza? Eu atualmente trabalho em uma escola pública, certo? Eu trabalho com adolescentes. E já vou falar para vocês se é estressante, porque muita gente realmente tem essa dúvida se professor é um trabalho assim considerável, assim, sem ser estressante, né? Mas, enfim, no momento eu tô quase me formando, né? Quase terminando minha faculdade. Eu já estou indo para o sétimo para oitavo período, né? Porém, eu faço tudo EAD, ou seja, de casa, né? Então isso aí facilita muito para mim, porque foi por conta dessa modalidade que eu acabei conseguindo meu primeiro emprego, né, como professor de língua inglesa. Consegui um emprego aqui na minha cidade, numa escola particular de inglês, né? Então, lá eu passei cerca de um ano e pouquinho, tá? Que foi
Agora, finalizei esse período, antes mesmo do recesso, e aí, depois do recesso, que é ali depois do mês de junho, né, eu acabei tendo outra oportunidade melhor, que foi em uma escola pública, né, assim, do município, que de outra cidade vizinha, que acabou aparecendo essa oportunidade melhor em questão financeira, porque, convenhamos, escola particular não dá dinheiro, pessoal, não dá dinheiro. Então, foi mais uma porta de entrada para mim, certo? Mas eu sei o quão bom foi essa oportunidade de início, né? Porque hoje eu tô trabalhando na escola pública da cidade. E aí, alguns amigos meus me perguntam: você tá gostando de lidar com alunos, essa coisa toda? A gente vive numa realidade que os alunos não querem estudar, essa é a verdade, tá? No meu tempo, não faz muito tempo, né? Porque eu não sou velho, só tenho 21 anos. Mas a gente era muito mais dedicado, muito mais esforçado aos estudos. E hoje em dia eu percebo que a galera não quer estudar, só vai pra escola pra conversar, querer namorar. E quem paga o papo para isso são os professores, né? Eu falo por experiência própria, que acabam lidando com adolescentes que não estão nem aí para nada, né? Eles simplesmente vão para a escola, fazem o que querem, o que não querem, e basicamente é isso, né? O professor, ele sofre bastante, né, em sala de aula por conta disso, por conta de alunos desinteressados, fora as ameaças que você leva, né? Mas acontece, né? Vida de professor não é fácil. Quem é professor vai saber. Mas, assim, comparando dar aula com trabalhar em supermercado ou lanchonete, que foi esses dois lugares que eu trabalhei antes mesmo de ir para a escola, cara, é mil maravilhas comparado, porque, primeiro, só tem vantagens. Você trabalha de segunda a sexta, né? E meu período é só pela tarde, né? Então eu tenho um Fundamental 2, que é de sexto ao nono ano, só pela tarde. E acabo ganhando bem mais, né? Não tanto assim um professor deveria receber, né? A gente sabe que a profissão de professor é bem desvalorizada ainda hoje em dia, mas é bem mais do que eu recebia quando eu trabalhava no supermercado, lanchonete e afins, né? A gente sabe que as empresas hoje pagam o mínimo do mínimo, né? Um salário mínimo, e querem seu esforço máximo. E detalhe, escala 6 por 1, viu? Trabalhando de domingo a domingo, quando tem folga. E por conta disso, né, muitas pessoas acabam desistindo dessa modalidade e acabam, não sei, fundando sua própria empresa, procurando um trabalho melhor, que seja de segunda a sexta. Vai de pessoa a pessoa, vai de pessoa para pessoa, né? Tem aquelas pessoas também que gostam, né, desse ambiente, de estar lidando com pessoas, mas aí é questão de opinião mesmo, né? A gente sabe que não é fácil a gente lidar com o cliente todos os dias enchendo o seu saco, mas acontece, às vezes a gente não tem as mesmas oportunidades, a gente acaba que indo para que mais nos condiz, né? Mas o que eu quero trazer de solução para vocês é que vocês foquem principalmente no estudo de vocês. Faz uma faculdade, faz um curso técnico, porque, cara, pra gente que é pobre, as oportunidades são bem menores. Então, procura, não sei, aprender uma nova habilidade, alguma coisa do seu interesse. Por exemplo, se você gosta de edição de vídeo, faz um curso para isso, cara, né? Faz o que você gosta. No meu caso, eu descobri que eu gostava de ensinar, né? Então, hoje em dia eu agradeço, porque eu tenho essa oportunidade, né, de trabalhar em escola,
uma carga reduzida, que é de segunda a sexta, chega o final de semana, tá livre para sair com a família e tal, fazer uma viagem e aquela coisa toda, né? Mas assim, a ideia que eu trago para vocês é que vocês foquem bastante nos estudos, pessoal. Foquem em ter uma qualidade de vida melhor. E bom, esse foi o vídeo. Se você ficou até o final, comenta aqui embaixo, tá? E comenta também ideias e vídeos, beleza? Até mais, um forte abraço.